E a nossa história de hoje está registrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, tá bom? Vai começar dizendo assim que Jesus, ele saiu. Jesus, ele estava indo a Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E então ele entrou em uma aldeia. E foi nessa aldeia onde tudo aconteceu. Quando eu vejo essa figura, assim, essas imagens que os artistas, né, conseguem colocar no papel toda essa criatividade da imaginação, vendo os caminhos, colocando Jesus em algumas cenas, ou em todas as cenas que estão registradas na Bíblia, eu fico imaginando como devia ser maravilhoso, não é? Jesus caminhando com os discípulos, caminhando, sempre tinha uma multidão, sempre tinha muitas pessoas caminhando com ele. E eu fico imaginando ele conversando com esses discípulos, aqueles que estão conversando mais assim, mais próximos de Jesus, devia ser algo maravilhoso. E como eu também já registrei aqui, não existia carro, não é? A maioria do percurso era feito a pé. Eles caminhavam mesmo, ou andavam nos camelos, cavalos, jumentos, não é? Era o transporte da época. Eram as Ferraris da época, não é? Mas enfim, o importante é compreendermos que em todo momento Jesus tinha comunhão com as pessoas, ele caminhava, ele conversava com as pessoas. Eu imagino que ele dizia o que acontecia, a eternidade, porque nem tudo que Jesus falou foi registrado. Então eu fico imaginando isso, que Jesus fazia isso. E quando Jesus então entra nessa aldeia, olhem só o que acontece. Ele se depara com um grupo de 10 leprosos. 10 homens que eram isolados. Eles estavam isolados da sociedade, porque a lepra naquela época não existia cura para ela. Hoje é a hanseníase, né? E muitas pessoas já foram curadas. E naquela época não tinha. E aí então o que acontecia? Essas pessoas que eram leprosas, elas ficavam isoladas. Ninguém podia encostar nelas, elas não tinham contato com mais ninguém. Olha como devia ser triste a vida dessas pessoas. Então, quando Jesus está passando e aqueles leprosos percebem, porque até então, a essa altura, o ministério de Jesus já era bem conhecido. Não existia internet, não existia nada, nenhum equipamento que nós temos hoje, olha só, né? Só aqui, quantos equipamentos a gente está usando para fazer uma hora e pouquinho de programação, ou às vezes um pouquinho menos, não é? Não existia nada disso. Então, era uma coisa muito linda, não é, Paulinho? Era uma coisa muito Verdade, tia Cris. Era muito lindo, não era? Não tinha nem rádio. Nem rádio, não tinha nada. A propaganda era um contando para o outro. Eles eram verdadeiros testemunhos. Não tinha jornal também, tia Cris? Não tinha nada. E revista, tia Cris? Também nada. Valeu. Mas aqueles leprosos, para ler, a única coisa que existia eram alguns pergaminhos, eram os pergaminhos da época. Eles tinham, mas não registravam a história ainda. E depois que essas histórias do Novo Testamento foram registradas, e o Antigo Testamento já estava prontinho lá, né, nos pergaminhos guardados nas sinagogas. Alguns se perderam, outros foram encontrados, enfim. Mas não tinha a tecnologia que tinha hoje. E Jesus falava para todos eles. E quando Jesus encontrou esse grupo de leprosos, eles levantando a sua voz, eles diziam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Será que Jesus teve misericórdia deles? Será que Jesus continuou no caminho ou Jesus mudou a rota? O que você faria? Se você vê, a lepra era uma doença muito ruim.
ruim assim, muito, como que eu vou dizer assim, muito forte, ela é degenerativa, não é? Ela vai comendo a pele das pessoas, ela vai comendo os dedos. Se você observar bem aqui na imagem, olha, o artista, ele fez, então, deixado assim, registrado, que haviam essas bolhas, haviam falta de dedo, às vezes perdia o nariz, às vezes perdia a orelha. Oi? Carnívora? Carnívora, né? Carne viva. Ah, carne viva, ficava na carne viva, era contagiosa, por isso que não podia chegar perto. Mas olha só, Jesus, ele não fez isso. Olha só o que Jesus fez, tá vendo? Ó, registrado lá os 10, não couberam os 10 aqui, eu acho que eu contei, não tinha 10. Tem os 10 leprosos aqui, olha, todos eles sedentos por, às vezes até uma palavra também, porque eles viviam isolados de todo mundo. Só se conheciam ali no leprosário, né? Aquele leprosário, eles só conversavam com aquelas pessoas que estavam na mesma situação deles. Mas de repente eles olham e veem Jesus. Ah, Jesus, não é? Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo, é lindo. Você sabe que essa semana o meu filho, ele está lendo um livro e ele disse assim, olha, se Jesus não fizesse mais nada por nós, se Deus não fizesse mais nada por nós, já estava bom demais. E ainda assim, Ele tem o cuidado de dar, às vezes e muitas vezes, o que nós desejamos. Olha que amor maravilhoso. Porque só o fato de Deus ter enviado Jesus, o seu único filho, para morrer por nós, eu fico admirada, eu me emociono, porque eu sei que foi um amor assim incomparável. Eu não merecia. Porque quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa para Deus, e Ele já fez tudo por nós. Quantas vezes nós trocamos de fazer as coisas para Deus e fazemos as coisas para nós mesmos, achamos que nós precisamos mais. Não é que Deus precise, mas Ele deseja que nós estejamos ao lado dEle. E Jesus, então, Ele vem ao encontro desses leprosos para dar atenção para eles, olha nos olhos deles, não os ignora. E é isso que Jesus faz conosco. Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, talvez eu esteja falando com crianças e adolescentes, e até você, papai, mamãe, adulto, jovem, não importa, que por alguma circunstância da vida está se sentindo sozinho, abandonado. Você não tem nenhuma doença, mas sente como se tivesse alguma doença, porque você não consegue ter o afeto das pessoas, você se sente abandonado. Mas Jesus, Ele ama você do jeito que você é, e Ele quer te dar a atenção que você precisa, porque Ele já fez tudo na cruz por nós. Nada do que fizermos ou deixarmos de fazer vai aumentar ou diminuir o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus por você. Então, sabe, saia dessa sua solidão, saia dessa sua tristeza da alma e vem para os braços de Jesus. Assim como aqueles leprosos foram ao encontro de Jesus, você pode até não estar leprosa, pode até não estar leproso, mas está com essa doença na alma. O pecado tem te deixado longe de Deus. Você gosta muito das coisas erradas, do que é pecado, ou talvez nem imaginava que tudo isso que você faça é pecado. E Deus quer perdoar você, porque Ele já enviou o seu Filho. Quando nós falamos aqui, o Evangelho ele é real. O Evangelho, ele é um Evangelho eterno, mas já foi concretizado, não só na eternidade, mas aqui também. Quando Cristo toma a forma de homem e vem sofrer as mesmas dores que nós sofremos, Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é passar fome. Jesus sabe.
Ele conhece porque ele viveu na pele. E não existe nada melhor do que aquele que já viveu a situação que você está vivendo para compreender a sua dor. Então eu quero te dar uma ótima notícia. Assim como aqueles leprosos tiveram a ótima notícia de ver Jesus dando ouvido a eles, eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Ele está aí com você. E basta abrir o seu coração. Basta dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor, então toma a minha vida. E Ele vai entrar, vai cear com você e vai te dar uma morada eterna. Olha que maravilha! Não é um presente maravilhoso? Então faça isso. Não fique nessa sua tristeza de alma. Não fique nessa sua tristeza de alma, mas venha para Jesus. E isso então foi o que aconteceu. Todos os leprosos estavam ali e eles conversando: Jesus, salva-nos, não é? Tem misericórdia de nós. E quando Jesus então, olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Jesus diz assim, olha, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus só falou isso? Só. É o que está registrado aqui. Jesus só falou isso. Lembra do nosso versículo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus? E é exatamente isso. Jesus só disse isso. Olha, vocês 10 vão e mostrem-se aos sacerdotes, porque essa era a lei. E quando eles foram a caminho da sinagoga onde estavam, no caminho eles foram curados. No caminho eles foram curados. Você já imaginou isso? Não existe uma plástica mais perfeita do que aquela que Jesus fez e faz ainda hoje. Já imaginou? Talvez o artista não deixou tão registrado aqui uma orelha faltando, o nariz faltando, uma parte da bochecha faltando, mas você está andando pelo caminho e de repente um olha para o outro e diz: olha, cadê? Olha, está aqui, a minha pele está toda aqui, eu estou curado. Os 10 leprosos foram curados. Oh, Jesus maravilhoso! E você aí ainda sentindo essa tristeza no coração? Alegre-se, porque Jesus tem bênção para você, Jesus tem cura para você. Jesus quer curar a sua alma. Não importa o que os outros pensem a seu respeito, mas o que importa é o que Deus pensa acerca de você. E eu tenho certeza, porque a Bíblia me diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para a sua vida. Jesus maravilhoso é esse nosso, não é mesmo? E assim foi que aconteceu. Os discípulos, a gente está tão acostumado com os discípulos, né? Mas não, foram os leprosos. Se apresentaram então aos sacerdotes, porque antes mesmo que eles tivessem chegado, eles já estavam curados. E para que cumprisse a lei, que quando curasse, tinha que se apresentar ao sacerdote. Jesus, ele é um cumpridor de leis, e por isso que nós precisamos cumprir as leis também, as regras que nos são impostas. Ele fez tudo certinho. E aí então os 10 leprosos foram lá e se apresentaram diante dos sacerdotes. Mas aí aconteceu algo que, se você não conhece a história, você vai identificar que isso é uma realidade também nos nossos dias. Sabe o que aconteceu? Quando eles voltaram, que estavam sendo curados, que percebeu, que já presenciou a cura, falou: não, eu vou voltar. Mas eu não vou para a minha cidade, eu não vou lá me restituir agora que estou curado. Eu vou voltar para agradecer a Deus. Mas foi apenas Jesus ficou surpreso? Não sei se ele ficou surpreso, né? Mas na humanidade sobrenatural dele, ele já poderia até imaginar, mas ele estava aqui como sendo 100% homem. Então ele ficou tão surpreso que ele diz assim: olha, quando esse voltou, ele disse assim, respondendo, Jesus disse:
Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Esse aqui é outro detalhe que Jesus fez questão de deixar registrado. Às vezes nós, enquanto servos de Deus, participantes da mesa do Senhor, participamos da glória do Senhor, da bênção da palavra do Senhor todos os dias, todos os momentos, não somos gratos. E aquele que ainda nem tem uma vida com Deus, ele sabe ser mais agradecido do que nós, não é? Porque apenas um voltou para agradecer a Deus. Sabe o que nós devemos aprender com isso, queridos? Queridas crianças, que nós precisamos ser gratos em todos os momentos da nossa vida. Como eu disse, Deus ele já fez muito além daquilo que nós merecíamos. Sabe o que eu e você merecíamos? O inferno. Pela nossa natureza pecaminosa, pela ingratidão do nosso coração. Parece um saquetil furado, né? Um saco furado. Não tem fundo, não tem fundo, não tem fundo. Você ganha uma coisa, não tá bom. Você ganha outra, não tá bom. Você ganha outra, não tá bom também. Não sabe ser agradecido. As crianças de hoje não sabem ser agradecidas. Aprenda, crianças, a ser agradecidas. Aprenda, papai e mamãe, jovem, adolescente, a ser agradecido, vovô, vovó. Aprendam a ser agradecidos. Porque Deus já te deu além daquilo do que você merecia. Então, assim como aquele leproso, ele teve a gratidão no coração dele. Porque a gratidão é o seguinte, é você honrar mesmo. É você dizer aos 4 cantos do mundo, em alto e bom som, o que Deus tem feito por você. Isso é ser agradecido, é dar honra. É honrar quem deve ser honrado. Deus, muito obrigada, porque eu não merecia, mas o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Seja agradecido. Eu não merecia ganhar um brinquedo novo, mas eu ganhei. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus, porque é Ele quem dá forças. É Ele quem sabe todas as coisas. E aí, como vai ser agora? Será que você vai ser uma pessoa, uma criança agradecida? Será que dá para compreender que você vai ser uma criança agradecida? Vai ser uma criança agradecida? Grata a Deus por tudo? E aí, concorda comigo? Seja agradecido, porque Deus, Ele está lá esperando, está lá, mas ao mesmo tempo está aqui. Olha só. Então, agradeça ao Senhor e conte o seu agradecimento. Aprenda a dar glória a Deus pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo. Se tem um banquete, tem pessoa que um banquete é ovo e arroz, né? Então, que seja esse o banquete, seja agradecido. Mas o dia que não tiver também, agradeça. Porque Deus já deu muito mais do que aquilo que nós precisávamos, do que nós merecíamos. Ele já nos deu de sobra. E um exemplo que eu gosto muito de deixar registrado é... Vamos lá? Puxa aí comigo, ó. Você não precisou lembrar Deus de te dar o ar para respirar. E você está respirando aí, graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor? Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ama, apesar de sermos tão falhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Mas eu quero pedir-lhe, Deus, nos ajude, me ajude a ser cada dia mais grata ao Senhor. Embora o Senhor conheça a sinceridade do meu coração e o que eu falo é verdade, ó Deus. Ai de mim se não fosse o Senhor. Eu não sei fazer nada, de mim mesma eu nada tenho. Mas o meu coração é muito agradecido por tudo que o Senhor é, primeiramente. Hoje eu compreendo que mesmo que o Senhor não me desse nada,
eu te amaria do mesmo jeito. Mas eu te agradeço, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem me dado... Deus, o Senhor tem feito coisas grandes na minha vida. Então, que os nossos ouvintes também percebam isso e aprendam a ser gratos, em nome de Jesus. E se aquele meu ouvinte que está agora, nesse momento, com uma tristeza muito grande no seu coração, talvez esteja até mesmo deprimido, eu quero pedir que o Senhor venha alcançar essa criança, Senhor, esse ouvinte. Nós sabemos que hoje muitas crianças também têm passado por esse problema. Por isso, Deus, traz paz ao coração, traz alegria, a alegria que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agradecida. Amém. Amém, queridos. Amém. Como é maravilhoso saber que Deus nos ama.